Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento, aquela que não vem do mundo, mas que brota do coração do próprio Deus, encontre morada em seu ser, nesta manhã. Quero que você sinta, neste exato instante, um abraço espiritual, um toque suave do Espírito Santo em sua alma, acalmando as tempestades que porventura agitam o seu interior. Sei que você não chegou até aqui por acaso. Há um propósito divino em nosso encontro, um chamado do Pai que anseia por ter um momento de intimidade contigo. Talvez o seu coração esteja pesado, talvez as preocupações da vida tenham tentado roubar a sua alegria, ou talvez você se sinta perdido, sem direção, como um barco à deriva em um mar revolto. Quero que saiba que este lugar, este momento, é um porto seguro para você. Aqui você pode despir-se de suas armaduras, baixar as suas guardas e simplesmente ser quem você é, na presença daquele que te conhece pelo nome, que sonda os teus pensamentos mais profundos e que te ama com um amor incondicional, um amor que não se baseia em seus méritos, mas na pura e simples graça dele. Respire fundo, solte o ar devagar, permita que a serenidade do céu comece a preencher cada espaço vazio dentro de você. Deus está aqui. Ele não é uma figura distante, um conceito abstrato, mas uma presença real, viva, pulsante, mais próxima que o ar que você respira. Ele é o pai que corre ao encontro do filho pródigo, o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a que se perdeu. E hoje, ele está aqui por você. Ele te viu antes mesmo de você nascer, ele te desenhou com perfeição no ventre de sua mãe, e, desde então, ele nunca jamais, em momento algum, desviou os seus olhos de você. Nesta manhã, somos convidados a tomar uma decisão que ecoa através dos céus, proferida por um grande líder do povo de Deus, Josué, que diante de uma encruzilhada espiritual, declarou com ousadia e fé inabalável: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sinta o peso e a glória desta declaração. Não é uma imposição, mas um convite amoroso. Deus, em sua infinita soberania, nos concede o livre-arbítrio, a capacidade de escolher a quem serviremos. O mundo nos oferece um banquete de ídolos modernos, o sucesso a qualquer custo, a busca incessante por prazeres efêmeros, a idolatria do ego, a confiança cega na materialidade. São deuses de pés de barro, que prometem satisfação, mas entregam um vazio ainda maior. Prometem liberdade, mas nos acorrentam a ciclos de insatisfação e ansiedade. Mas o Senhor, o nosso Deus, nos oferece um caminho diferente. Um caminho de serviço, de entrega, de propósito. Servir a Deus não é um fardo, mas a maior das libertações. É encontrar o nosso verdadeiro lugar no universo, é alinhar a nossa pequena vontade, à sua vontade soberana e perfeita. É descobrir que a verdadeira alegria não está em ser servido, mas em servir, em amar, em se doar, assim como Cristo fez por nós. Pense, por um instante, na sua casa, não apenas nas paredes físicas, mas no lar que habita em seu coração, nas relações que você constrói, nas pessoas que você ama. A decisão de servir a Deus transborda do indivíduo para a família, e aqui, a palavra nos presenteia com outra pérola de sabedoria celestial, encontrada na carta de Paulo aos Efésios. O amor sacrificial, o amor que se espelha no próprio Cristo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Que padrão elevado, que chamado sublime. Este não é um amor baseado em sentimentos passageiros ou inconveniências. É um amor que escolhe amar, que decide se sacrificar, que se doa, sem esperar nada em troca. É um amor que purifica, que santifica, que apresenta o outro a Deus de forma gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Este princípio de amor sacrificial é a base para todos os nossos relacionamentos. É o amor que o pai e a mãe devem ter pelos filhos, que os filhos devem ter pelos pais, que os irmãos devem ter uns pelos outros, que nós devemos ter por nossos amigos e até mesmo por aqueles que nos perseguem. É o amor que constrói pontes onde o mundo ergue muros. É o amor que cura feridas que o tempo não conseguiu cicatrizar. É o amor que reflete a própria natureza de Deus, porque Deus é amor. Ao escolhermos servir ao Senhor, estamos escolhendo viver sob este padrão de amor, estamos dizendo sim para um caminho de renúncia do ego e de exaltação do próximo. Estamos nos comprometendo a ser, em nossos lares e em nosso círculo de influência, um reflexo do amor de Cristo pela sua igreja. E que amor é esse? Amor que suportou a traição, a negação,
a humilhação. Um amor que sangrou na cruz do Calvário. Um amor que perdoou os seus algozes. Um amor que venceu a morte e que hoje nos oferece a vida eterna. Como podemos, humanamente, alcançar tal padrão? A resposta é simples e ao mesmo tempo profundamente transformadora. Não podemos, por nós mesmos. É por isso que a vida cristã não é um manual de regras a serem seguidas pela força do nosso braço, mas uma jornada de dependência contínua do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita a amar como Cristo amou. É Ele quem derrama o amor de Deus em nossos corações. É Ele quem nos molda, dia após dia, à imagem e semelhança do Filho. É um processo, uma caminhada de fé, onde cada passo de obediência, cada ato de perdão, cada gesto de serviço, nos aproxima mais do coração do Pai. Reconhecemos, Senhor, a nossa fragilidade. Sabemos que muitas vezes falhamos em nosso propósito de Te servir com integridade e de amar com pureza. O nosso coração por vezes se desvia para caminhos que não são os Teus. As nossas palavras, por vezes, ferem, em vez de edificar. Nossas atitudes, por vezes, refletem o egoísmo do mundo, e não a generosidade do céu. O cansaço nos abate, as dúvidas nos assaltam, e o medo tenta paralisar a nossa fé. Mas nesta manhã, não viemos apresentar a nossa perfeição, mas a nossa dependência. Não viemos exibir as nossas forças, mas a nossa fraqueza, para que o Teu poder se aperfeiçoe em nós. Tu és o Deus que não despreza um coração quebrantado. E Tu és o oleiro que com mãos habilidosas e pacientes, pega os cacos da nossa vida e nos faz de novo um vaso de honra, útil para o Teu serviço. A Tua graça nos basta. O Teu poder se manifesta em nossa fraqueza. Quando és fracos, então é que somos fortes, pois a Tua força se revela em nós. Que consolo saber que não estamos sozinhos nesta jornada. Que esperança grandiosa inundar a nossa alma, ao lembrarmos que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou a Lázaro, é o mesmo Deus que habita em nós através do Seu Espírito. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso guia. Por isso, nesta manhã, queremos renovar a nossa aliança contigo, Pai. Queremos, de forma consciente e deliberada, escolher o Teu caminho. Diante de todas as vozes que clamam por nossa atenção, escolhemos ouvir a Tua voz suave e mansa. Diante de todos os senhores que este mundo nos apresenta, nós declaramos com fé e convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e pedimos a Tua capacitação para que esta não seja apenas uma declaração de lábios, mas uma verdade vivida em cada detalhe de nosso dia. Que o nosso lar seja um santuário de paz, um lugar onde a Tua presença é bem-vinda e cultivada. Que as palavras sejam temperadas com sal, que levem graça aos que as ouvem. Que o nosso amor seja a marca registrada da nossa identidade. Um amor que não se inflama com facilidade, que não suspeita mal, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que jamais acaba. Queremos ser instrumentos do Teu amor neste mundo ferido, faróis da Tua luz em meio à escuridão. Que as pessoas, ao olharem para as nossas vidas, para os nossos lares, para a forma como nos relacionamos, possam ver um vislumbre do Teu reino e sejam atraídas a Ti. E se esta oração tem tocado o seu coração, se você sente o chamado de Deus para fazer essa mesma escolha de servir e amar, eu gostaria de te fazer um convite gentil. Este canal é um espaço que criamos para juntos buscarmos mais de Deus, para nos fortalecermos na fé e para caminharmos lado a lado nesta jornada. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever para não perder os nossos próximos encontros de oração e reflexão. Deixe também a sua curtida, o seu gostei, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, podem estar precisando de uma palavra de esperança. E, se o Espírito Santo tocar o seu coração, compartilhe esta oração com alguém. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está passando por lutas e que precisa ser lembrado do amor inabalável de Deus. Um simples compartilhamento pode ser o instrumento de Deus para transformar o dia e, quem sabe, a vida de alguém. Vamos juntos criar uma corrente de fé e esperança. Agora, meu irmão, minha irmã, prepare o seu coração. Já declaramos a nossa decisão, já reconhecemos a nossa dependência e já nos dispusemos a ser canais do amor divino. O próximo passo desta nossa jornada matinal é ainda mais profundo. É o momento de abrirmos as portas do nosso coração de par em par, sem reservas, sem medos, para que o Rei da Glória possa entrar e fazer morada. É uma entrega total, uma rendição completa, onde dizemos: Senhor, não apenas a minha casa, não apenas as minhas ações, mas o meu próprio coração, o centro do meu ser, pertence a Ti. Vamos juntos
agora, mergulhar mais fundo nesta entrega, permitindo que Ele sante, que Ele limpe, que Ele cure e que Ele preencha cada canto da nossa alma com a Sua presença gloriosa. E aqui estamos, Senhor, de coração aberto diante de Ti. A decisão foi tomada. A aliança foi renovada em nossa mente e em nosso espírito. Declaramos que nós e nossa casa serviremos a Ti. Mas, ó Pai amado, entre o declarar e o viver, existe um abismo que só a Tua graça pode transpor. E este abismo é o nosso próprio coração. Tu, que esquadrinhas a alma e conheces o nosso deitar e o nosso levantar, sabes que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Apenas Tu, Senhor. Por isso, neste momento de profunda sinceridade, convidamos a Tua luz, a luz que não julga para condenar, mas que expõe para curar, a adentrar os recessos mais íntimos do nosso ser. Não queremos mais nos esconder atrás de máscaras de religiosidade ou de uma falsa aparência. Queremos ser conhecidos por Ti em nossa totalidade, com nossas virtudes e principalmente com nossas misérias. Convidamos o Espírito Santo a ser o divino arqueólogo da nossa alma, a escavar as camadas de dor, de orgulho, de amargura e de pecado que foram se acumulando ao longo dos anos. Muitas vezes sem que nem mesmo percebêssemos, Deus de infinita misericórdia, como o salmista Davi, nós clamamos a Ti do fundo da nossa alma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Reconhecemos que, por nós mesmos, não conseguimos purificar nossas próprias fontes. Tentamos por tantas vezes com nossas próprias forças consertar o que está quebrado dentro de nós. Fizemos promessas que não conseguimos cumprir, traçamos metas de santidade que abandonamos no primeiro obstáculo. Somos como o apóstolo Paulo quando desabafou em sua agonia espiritual. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Esta é a nossa realidade, Senhor. Há uma guerra constante dentro de nós. Uma parte de nós anseia por Ti, deseja a luz, a pureza, a santidade. Mas outra parte, a nossa carne, a nossa natureza caída, nos puxa para baixo, para a lama do egoísmo, da luxúria, da inveja, da ira, do medo. E nos sentimos miseráveis, cativos desta lei do pecado. Quem nos livrará do corpo desta morte? E a resposta ecoa como um trovão de esperança em nossos corações. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, é em Jesus que encontramos a nossa libertação. É no sacrifício dele que o nosso clamor por misericórdia encontra resposta. Por isso nos aproximamos do Teu trono de graça, não com base em nossa justiça, que é como trapo de imundícia, mas cobertos pelo sangue precioso do Cordeiro. O sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que fala de perdão, de redenção, de uma nova aliança. Pai, olhe para nós através das feridas de Teu Filho Jesus. Veja-nos não como somos, mas como nos tornamos nele, justificados, santificados, aceitos. E com essa ousadia que vem da fé, nós começamos a confessar, não para Te informar, pois Tu já sabes de tudo, mas para concordar contigo sobre a nossa condição e para nos apropriarmos do Teu perdão libertador. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados que cometemos com nossas mãos, as ações que contaminaram o Teu templo, que é o nosso corpo. Perdoa-nos pelas palavras que saíram de nossa boca, palavras que amaldiçoaram, em vez de abençoar, que feriram, em vez de curar, que espalharam fofoca em vez de semear a paz. Perdoa-nos, Senhor, pelos pensamentos que cultivamos em nossa mente, os pensamentos de impureza, de julgamento, de cobiça, de vingança. Perdoa-nos pela omissão, pelas vezes que vimos a necessidade e nos calamos, pelas oportunidades de fazer o bem que desperdiçamos, por preguiça ou por medo. Perdoa-nos pelo nosso orgulho, essa raiz de todo o mal que nos impede de reconhecer nossos erros, de pedir perdão e de depender completamente de Ti. Perdoa-nos pela nossa incredulidade, pelas vezes que duvidamos do Teu poder, da Tua bondade e do Teu cuidado por nós. Lava-nos, Senhor, e ficaremos mais alvos do que a neve. Purifica-nos com ensopo e seremos limpos. E enquanto a Tua luz expõe as trevas, clamamos também por cura. Cura para as feridas da alma que ainda sangram. As feridas da rejeição, do abandono, do abuso, da traição. Feridas que moldaram a nossa forma de ver o mundo, a nós mesmos e até mesmo a Ti. Pai, muitas vezes projetamos em Ti as falhas dos nossos pais terrenos, as decepções com as pessoas que amamos, e passamos a Te ver como um Deus distante, zangado, pronto
para nos punir. Mas tu és aquele que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos. Pedimos que as tuas mãos chagadas toquem agora as memórias dolorosas do nosso passado. Pedimos que o teu bálsamo de amor cure as cicatrizes que nos causam dor e que nos impedem de amar e de confiar plenamente. Liberta-nos, Senhor, da prisão, do ressentimento. Dá-nos a força sobrenatural para perdoar aqueles que nos feriram. Não porque eles mereçam, mas porque nós não merecemos viver acorrentados ao passado. Sabemos que o perdão é a chave que abre a porta da nossa própria prisão. Ajuda-nos a entregar a Ti o direito de julgar, o desejo de vingança e a descansar na Tua justiça perfeita. Queremos caminhar em liberdade, a liberdade gloriosa dos Filhos do Deus. Clamamos também por libertação de todos os medos que nos paralisam. O medo do futuro, da incerteza, do e se, o medo da doença, da escassez, da perda, o medo de não sermos bons o suficiente, de não sermos amados, de sermos esquecidos, o medo da morte. Senhor, a Tua palavra nos diz mais de 365 vezes não temas, uma para cada dia do ano. E Tu nos dizes o porquê. Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Pai, que esta verdade desça da nossa mente para o nosso coração e se torne a realidade que governa a nossa vida. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Substitui o nosso medo pela Tua fé. Substitui a nossa ansiedade pela Tua paz. Aquela paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Queremos viver, não sob a nuvem do medo, mas sob a nuvem da Tua glória, confiando que não importa o que aconteça ao nosso redor, o nosso Deus está no controle, e todas as coisas, absolutamente todas, cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. E enquanto você está neste ambiente de quebrantamento e sinceridade, talvez o Espírito Santo esteja trazendo à sua mente situações específicas, nomes, dores, pecados e medos que precisam ser entregues no altar do Senhor. Quero te encorajar a não guardar isso para você. A palavra nos ensina a levar as cargas uns dos outros e a orar uns pelos outros para sermos curados. Aqui nos comentários deste vídeo, temos uma comunidade de fé. Use este espaço como um altar virtual. Sem precisar expor detalhes que te constranjam, escreva o seu pedido de oração. Orem pela minha cura emocional. Orem pela libertação do meu medo. Orem pela restauração do meu casamento. Peço oração por um coração puro. Ao escrever, você está dando um passo de fé, materializando a sua entrega. E eu, e tantos outros irmãos e irmãs que aqui estão, estaremos lendo, concordando e clamando a Deus junto com você. E peço que você permaneça conosco até o final desta oração. Não se apresse. O que estamos fazendo aqui é uma cirurgia espiritual profunda, e o processo precisa ser completo. A entrega e o clamor são a preparação para o que vem a seguir. Fique, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Senhor, nos sentimos esvaziados do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, das nossas justificativas. Estamos aqui, despidos, vulneráveis, quebrantados diante de Ti. Como um vaso que foi quebrado, entregamos a Ti os nossos cacos. Como um campo que foi arado, abrimos a terra do nosso coração. Não temos nada a oferecer, a não ser a nossa necessidade, o nosso vazio, a nossa sede. E é neste ponto, no ponto zero da nossa existência, no reconhecimento da nossa total falência espiritual, que nos preparamos para o milagre. O milagre não da reconstrução, mas da recriação. Não do conserto, mas da ressurreição. O profeta Isaías nos lembra que foste Tu, Jesus, que tomaste sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levaste sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É nesta promessa que nos apegamos. É para estas pisaduras que olhamos agora. O preço já foi pago. A cura já foi providenciada. A libertação já foi conquistada na cruz. Prepare agora o nosso coração, Pai, para recebermos, pela fé, o toque restaurador da Tua presença. Estemos prontos, não para lutar, mas para receber. Não para conquistar, mas para sermos encontrados. O nosso clamor se transforma em silêncio de expectativa, pois o Deus que ouve a nossa oração está prestes a se mover de maneira poderosa para restaurar todas as coisas. Sinta, apenas
Sinta, nesse silêncio sagrado que se seguiu ao seu clamor, nesse espaço vazio que a sua entrega sincera criou, algo está acontecendo. O céu não permaneceu indiferente ao som do seu coração quebrantado. O Pai, que inclinou os seus ouvidos para a sua confissão, agora responde. Não com um trovão que assusta, não com um vento que derruba, mas com um síssil suave e tranquilo. É a presença do Consolador, o Espírito Santo, que chega como uma brisa leve em uma tarde de calor intenso, como uma chuva mansa sobre a terra seca e sedenta do seu ser. Respire fundo e receba. Este é o momento do toque divino. Este é o momento em que a graça de Deus começa a preencher cada fissura, cada ferida, cada vale de ossos secos da sua alma. Onde havia o vazio da confissão, agora há a plenitude da sua presença. Onde havia o peso da culpa, agora há a leveza do seu perdão. Ele está se movendo. A restauração começou. Eu quero que você visualize, com os olhos da fé, o toque gentil do Espírito de Deus sobre as áreas de sua vida que você entregou a Ele. Sinta suas mãos de amor e misericórdia repousando sobre aquela memória dolorosa que te atormentou por tanto tempo. Onde antes havia dor aguda, Ele está aplicando o bálsamo de Gileade, o óleo suave da sua cura. Aquelas palavras duras que foram lançadas contra você, que se cravaram em sua identidade como flechas envenenadas, estão sendo removidas, uma a uma, pelo médico divino. A vergonha que te fazia curvar a cabeça está sendo substituída por um manto de justiça e honra. Ele está te dizendo, no íntimo do seu espírito, eu vi a sua lágrima, eu ouvi o seu gemido, eu senti a sua dor, e agora eu vim para te curar. Creia nisso, receba isso. A promessa dele para você hoje é a mesma que ele deu ao seu povo através do profeta Jeremias. Porque eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Não é uma possibilidade, é uma declaração do Deus que não pode mentir. O preço pelas suas feridas já foi pago naquelas pisaduras de Cristo. Pelas suas chagas, você está sendo sarado. E para você que se sente abatido, cansado da jornada, sem forças para continuar, o Espírito Santo vem como seu ajudador. Ele te encontra aí mesmo, no vale da sombra da morte, onde o desânimo e a depressão tentaram construir uma morada permanente. Ele não te repreende pela sua fraqueza, ele te acolhe em seus braços de pai. Ele é aquele que não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele entende o seu cansaço. Ele sabe das batalhas que você travou em silêncio, das noites que passou em claro, do peso que carregou sobre os seus ombros. E hoje, ele te faz um convite amoroso, o mesmo que Jesus fez. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sinta, neste exato momento, o peso saindo de seus ombros. Entregue a ele as preocupações, as ansiedades, as responsabilidades que não são suas, para Carriger. Deixe que ele renove as suas forças. A promessa de Deus em Isaías é para você. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A sua força não vem de você mesmo, vem da sua conexão com Ele. E neste momento, Ele está te reconectando à fonte de toda a força. O Espírito Santo está agora trabalhando em sua identidade. Ele está reescrevendo a sua história, não apagando o passado, mas redimindo. Onde o inimigo da sua alma escreveu rejeitado, Deus, com a caligrafia do amor da cruz, escreve aceito e amado no Filho. Onde o mundo te rotulou de incapaz ou insuficiente, o Pai declara sobre você: você é obra-prima minha, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais preparei de antemão, para que você as praticasse. Onde a sua própria consciência te acusava, dizendo pecador indigno, o sangue de Jesus grita mais alto, dizendo justificado e santo. Ouça a voz suave e firme de Deus falando ao seu coração: você é meu. Eu te chamei pelo seu nome. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Esta é a sua verdadeira identidade. Você não é os seus erros. Você não é o seu passado. Você não é a opinião dos outros. Você é filho amado de Deus,
e Ele está restaurando em você a alegria da sua salvação, a certeza do seu pertencimento. Aquele sentimento de orfandade espiritual está sendo substituído pela segurança de ser parte da família de Deus. Ele promete em sua palavra: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Talvez a sua vida tenha se parecido com um deserto ultimamente, árida, sem vida, monótona. Mas neste exato instante, pela fé, comece a perceber os sinais da nova estação de Deus para você. O caminho está se abrindo onde não havia passagem. Os rios de água viva do Espírito estão começando a fluir onde só havia secura e esterilidade. Deus está te devolvendo os sonhos que foram roubados, a esperança que foi perdida. Ela está restaurando os anos que o gafanhoto consumiu. A alegria está voltando. A paz que excede todo entendimento está inundando o seu coração e a sua mente. Não é uma paz que depende das circunstâncias externas estarem perfeitas, mas uma paz que vem da certeza inabalável de que o seu Deus é contigo. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Sinta essa paz te envolvendo como um cobertor quente e seguro. Descanse nela. Permita que ela acalme a sua mente agitada e tranquilize o seu espírito turbulento. Esta paz é um presente do próprio Cristo para você, e essa posse que você está sentindo agora, essa sensação de alívio, de cura, de renovo, é preciosa demais para ser guardada apenas para você. A luz que Deus acendeu em seu coração hoje não foi feita para ficar escondida debaixo de uma vasilha. Ela foi feita para brilhar e iluminar a vida de outras pessoas. Neste exato momento, eu quero que você pense em alguém que você ama, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que está precisando desesperadamente desta mesma paz. Alguém que está passando por um deserto, que se sente cansado, ferido, sem esperança. O Espírito Santo está colocando essa pessoa em seu coração agora. Não ignore esse toque. Seja você o canal da graça de Deus na vida dessa pessoa hoje. Quando terminarmos esta oração, pegue o link deste vídeo e envie para ela. Mande uma mensagem simples: lembrei de você durante a minha oração e senti de te enviar isso. Que a paz de Deus te alcance hoje. Você não imagina o poder que um simples ato de obediência e amor pode ter. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Seja um instrumento de restauração na vida de quem precisa. Agora, meu amado, com o coração inundado por esta paz e com as primeiras sementes da restauração brotando em nossa alma, nós nos preparamos para o próximo passo. Não queremos que esta seja apenas uma experiência emocional passageira, um momento bonito que se dissipa com as primeiras pressões do dia. Queremos que esta cura se aprofunde, que esta paz se estabeleça e que esta nova identidade se fortaleça. A fé que nos permitiu receber este toque de Deus precisa agora ser nutrida, edificada, fortalecida, para que possamos não apenas ser restaurados, mas para que possamos caminhar nesta nova realidade todos os dias da nossa vida. Precisamos construir uma estrutura espiritual inabalável sobre a rocha que é Cristo. Por isso, preparamos nosso coração e nossa mente para a próxima etapa da nossa conversa com o Pai. Um momento onde clamaremos por um fortalecimento sobrenatural da nossa fé, para que possamos permanecer firmes, vencer os desafios e viver plenamente o propósito para o qual fomos criados e restaurados. Meu irmão, minha irmã, respire fundo esta atmosfera de paz, este refrigério que a presença do Espírito Santo nos trouxe. Sinta a cura que começou a brotar, a restauração que se iniciou. Esta paz, no entanto, não é um salvo-conduto para uma vida isenta de problemas. Ela não é um sinal de que não haverá mais lutas, ventos contrários ou gigantes a serem enfrentados. Pelo contrário, esta paz é o nosso equipamento de guerra. É o alicerce inabalável sobre o qual construiremos a nossa resistência. É a certeza profunda e arraigada de que a partir de agora, não lutaremos mais sozinhos. A fé que nos permitiu receber a cura e o perdão é a mesma fé que agora precisa se levantar, não de forma tímida ou hesitante, mas com uma ousadia santa, para declarar quem Deus é e quem nós somos nele, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Chegou o momento de passarmos do receber ao declarar, do sentir ao proclamar. É hora de nossa voz se unir à sinfonia dos séculos, ao coro dos redimidos que, mesmo em meio ao fogo, declararam a soberania e a fidelidade do nosso Deus. Portanto, com o coração ainda aquecido pelo toque do Consolador, nós erguemos a nossa voz e declaramos em primeiro lugar a soberania absoluta do nosso Deus. Proclamamos que não existe poder, principado, potestade
ou situação que escape ao seu controle. O mundo pode parecer um caos. As notícias podem nos trazer ansiedade. O nosso futuro pode parecer incerto. Mas nós declaramos que o nosso Deus reina. Ele se assenta sobre um trono alto e sublime, e as suas vestes enchem o templo do universo. Ele é aquele que chama à existência as coisas que não existem, que estabelece os limites do mar e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando a tempestade se agita em nossa vida, quando as ondas do medo ameaçam afundar o nosso barco, nós declaramos que Jesus está no barco conosco, e Ele ainda é aquele a quem os ventos e o mar obedecem. Nós escolhemos crer que mesmo nos vales mais escuros, mesmo nos processos mais dolorosos e incompreensíveis, o nosso Deus está no controle, tecendo um propósito maior, um bem que os nossos olhos ainda não podem ver. Como está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é a nossa âncora. A soberania de Deus é a rocha firme, onde os nossos pés se firmam quando o chão ao nosso redor parece areia movediça. Não estamos à mercê do acaso. Não somos vítimas do destino. Somos filhos e filhas do Rei soberano, e o cetro do universo está em suas mãos. Em segundo lugar, nós declaramos com toda a força da nossa alma a fidelidade inabalável do nosso Deus. Proclamamos que Ele não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. O que Ele prometeu em sua palavra, Ele é poderoso para cumprir. As circunstâncias podem gritar o contrário. A nossa lógica pode duvidar. As pessoas podem nos decepcionar, mas nós escolhemos fincar a bandeira da nossa fé na fidelidade do Senhor. Suas misericórdias não têm fim. Elas são a causa de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. Grande, oh, quão grande é a tua fidelidade! Lembramo-nos da tua fidelidade para com Abraão, prometendo-lhe um filho na sua velhice. Lembramo-nos da tua fidelidade para com José, transformando a cova e a prisão em um caminho para o palácio. Lembramo-nos da tua fidelidade para com Davi, guardando-o de todas as ciladas de Saul. Lembramo-nos da tua fidelidade para com o teu próprio filho, ressuscitando-o dentre os mortos ao terceiro dia. E o mesmo Deus que foi fiel a eles é o nosso Deus hoje. Aquele que prometeu é fiel. Por isso, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Exultaremos no Deus da nossa salvação. Nossa alegria não está na bênção, mas no abençoado. Nossa segurança não está nas provisões, mas no provedor, e Ele é fiel. Em terceiro lugar, nós declaramos o poder transformador e invencível da oração. Proclamamos que a oração não é a nossa última alternativa, mas a nossa primeira e mais poderosa arma. Ela é a chave que abre os tesouros do céu, a força que move o braço de Deus. Entendemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando oramos, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos ativando o poder do reino de Deus aqui na terra. Estamos nos alinhando com a vontade do Pai e dando a Ele a permissão legal para intervir em nossas circunstâncias. A oração nos leva da arena da preocupação para a sala do trono da graça. A oração transforma a nossa perspectiva, fazendo-nos ver os gigantes não da nossa altura, mas da altura de Deus. A oração fortalece o nosso espírito, blinda o nosso coração e confunde o inimigo de nossas almas. Nós cremos que através da oração Maralskem, portas de bronze se abrem, correntes são quebradas, e o impossível se torna realidade. Por isso nós nos comprometemos a ser um povo de oração, um povo que não desiste, que o persevera, que bate a porta até que ela se abra, que busca até encontrar, que pede até receber, pois cremos na promessa de Jesus, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A oração é o nosso fôlego espiritual, a nossa linha direta com o céu, e nós não a negligenciaremos. E com base nestas declarações, nós agora afirmamos a nossa posição pessoal de fé. Eu declaro, e convido você a declarar comigo, em seu coração: eu andarei por fé, e não por vista. Eu escolho confiar no que a palavra de Deus diz, e não no que os meus sentimentos ou as circunstâncias ditam. Eu declaro que sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. As aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em mim há de ser revelada. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Pois esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede,
diz o Senhor. Eu declaro que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou cabeça e não cauda. Estou por cima e não por baixo. E acima de tudo, eu me apego com todas as minhas forças à promessa que ecoa por toda a Escritura, a certeza que sustenta a minha alma. Todo aquele que nele crê não será confundido. Eu não serei envergonhado, a minha esperança não será frustrada. A minha confiança em Deus é o meu escudo, a minha torre forte, o meu refúgio seguro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Meu irmão, minha irmã, esta força que você sente agora, esta fé que se levanta dentro do seu peito, precisa ser alimentada e exercitada todos os dias. A vida de fé não é um evento único, mas uma caminhada diária de confiança e declaração. É por isso que este nosso encontro aqui não é um ponto de chegada, mas parte de uma jornada contínua. Nós criamos este canal como um ponto de encontro diário, um oásis espiritual, onde podemos, dia após dia juntos, nos apresentar diante de Deus, fortalecer nossa fé e nos encorajar mutuamente. Se você deseja fazer desta prática de oração um hábito fortalecedor em sua vida, se você anseia por continuar a edificar a sua fé sobre a rocha, eu te convido de coração a se inscrever no canal. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para que a nossa próxima oração te encontre e possamos continuar a crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Fazer parte desta comunidade é uma forma de dizer a si mesmo e a Deus: eu escolho começar todos os meus dias contigo e agora com a nossa fé firmada, com o nosso escudo erguido e a nossa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em mãos. Nós percebemos algo crucial. Não fomos curados, restaurados e fortalecidos apenas para nosso próprio bem-estar. Não fomos equipados para uma vida de autoproteção egoísta. Fomos alistados no exército de Deus. A fé que recebemos é uma arma a ser usada. O poder que acessamos é para ser liberado. Há uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor. Há batalhas a serem travadas nos lugares celestiais. Há cativos a serem libertos das garras do inimigo. Há fortalezas de engano e opressão a serem derrubadas em nome de Jesus. Nossa oração, agora, precisa se expandir. Ela deve ultrapassar as fronteiras das nossas próprias necessidades e se tornar uma poderosa arma de intercessão e combate espiritual. Prepare o seu coração de guerreiro, revista-se de toda a armadura de Deus, pois vamos agora entrar no campo de batalha, não com medo, mas com a autoridade que recebemos como filhos do Rei, para tomar posição e lutar pelas nossas famílias, pela nossa cidade e pela nossa nação. Com o nosso coração firmado na rocha eterna e a nossa fé fortalecida pela sua palavra, nós agora nos levantamos, não mais como necessitados pedindo, mas como filhos e filhas do Rei, assumindo a nossa posição de autoridade. É óbvio que nos foi outorgada não emana de quem nós somos, de nossa própria força ou santidade, mas de quem habita em nós. Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, o inferno e o pecado. Yem Su Noem, o nome que está acima de todo nome, que nós agora nos revestimos de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade, a verdade da palavra de Deus, que desmascara toda mentira do inimigo. Vestimos a couraça da justiça, a justiça de Cristo, que nos torna inculpáveis diante do acusador. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, prontos para levar as boas novas e para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Embraçamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação, que protege a nossa mente de toda dúvida e condenação. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a nossa arma de ataque, viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Revestidos e preparados, nós entramos no campo de batalha espiritual. Nossa primeira frente de batalha é a nossa própria vida e o nosso lar. Nós nos levantamos como sacerdotes e sacerdotisas de nossas casas e declaramos, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, a quebra de toda e qualquer corrente espiritual. Em nome de Jesus, declaramos que toda maldição hereditária, todo pacto feito por nossos antepassados na ignorância, toda palavra de maldição lançada contra nossa linhagem, seja agora quebrada, anulada e desfeita pelo poder do sangue do Cordeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição em nosso lugar. Portanto, renunciamos e quebramos toda herança de enfermidade, de miséria, de divórcio, de vícios, de idolatria, de ocultismo e de morte prematura. Declaramos que a nossa herança não vem mais de nossa linhagem terrena, mas da nossa linhagem celestial. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A bênção de Abraão é a nossa por direito. Nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa casa. Agora, nós nos voltamos contra o espírito de medo, que é a arma primária do inimigo para nos paralisar. Espírito de medo, espírito de pânico, de ansiedade, de pavor, de fobia, nós te repreendemos. Em nome de Jesus, nós te amarramos e te ordenamos que saia agora de nossas mentes, de nossos corações e de nossos lares. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não somos seus cativos, nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O perfeito amor lança fora todo medo. E nós neste momento abrimos o nosso coração para sermos inundados pelo perfeito amor de Deus, que expulsa toda sombra de terror. E no lugar do medo, nós declaramos a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardando os nossos corações e as nossas mentes. Para cada memória traumática, para cada ferida do passado que o inimigo usa para gerar medo, nós liberamos agora a cura do Espírito Santo. Declaramos que as memórias de dor não mais ditarão as nossas reações futuras. As feridas estão sendo curadas e as cicatrizes se tornarão um testemunho do poder restaurador de Deus. Pelas pisaduras de Jesus, nós erguemos a nossa espada espiritual e declaramos a restauração dos lares. Nós nos colocamos na brecha por nossas famílias. Onde houver divisão entre marido e mulher, nós liberamos o espírito de unidade, de perdão e do amor sacrificial de Cristo pela igreja. Repreendemos o espírito de contenda, de egoísmo e de adultério. Declaramos que o que Deus uniu, o homem, onde houver rebelião nos filhos ou amargura nos pais, nós liberamos o espírito de honra, de obediência e de amor. Declaramos que o coração dos pais se converterá aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Nossos filhos e filhas são herança do Senhor, e nós os consagramos a Ele. Eles não serão para vergonha, mas para a glória de Deus. Declaramos que nossos lares não serão um campo de batalha, mas um santuário de paz, um refúgio seguro, um farol da glória de Deus, um lugar onde a presença do Senhor tem prazer em habitar. Nós declaramos sobre a nossa casa a mesma decisão de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós estabelecemos um muro de proteção espiritual ao redor de tudo o que somos e de tudo o que temos. Nós cobrimos a nós mesmos, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais e toda a nossa família com o sangue precioso de Jesus. Declaramos que o anjo da morte, o devorador, o destruidor, ao ver o sangue, terá que passar por cima de nossas casas e não poderá nos tocar. Nós declaramos a proteção de Deus sobre a nossa saúde física e emocional. Nenhuma praga chegará à nossa tenda. Declaramos proteção sobre as nossas finanças. Repreendemos o espírito devorador, o espírito da miséria e da dívida. Declaramos que as janelas do céu estão abertas sobre nós e que o Senhor derrama bênçãos sem medida. Somos prósperos para abençoar o reino de Deus. Declaramos proteção sobre as nossas mentes. Todo sofisma, toda fortaleza de engano, toda seta de confusão que o inimigo tenta lançar contra a nossa mente, nós a levamos cativa à obediência de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é a nossa torre forte, nosso escudo, nosso libertador. E em suas mãos nós estamos seguros. E agora, como atalaia sobre os muros, nós expandimos a nossa intercessão. Nós nos levantamos pela nossa igreja local, pelos nossos pastores e líderes. Pedimos proteção, sabedoria e unção fresca sobre eles. Declaramos que a igreja do Senhor Jesus avançará com poder e autoridade, sendo sal da terra e luz do mundo. E nós nos levantamos por nossa cidade, por Barra do Corda, por nosso estado, o Maranhão, e por nossa nação, o Brasil. Nós repreendemos os principados e potestades que operam sobre o nosso território, trazendo corrupção, violência, injustiça social e idolatria. Em nome de Jesus nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos por um avivamento que varra a nossa nação, que traga arrependimento genuíno, que salve os perdidos, que cure a nossa terra e que estabeleça o trono de justiça de Deus em todos os níveis da nossa sociedade. Nós oramos por nossos governantes, para que Deus lhes dê sabedoria e temor, e para que governem com justiça e retidão, para a glória de Deus.
enquanto guerreamos juntos em oração, nos tornamos um só corpo, um exército unido com um propósito. Nenhum soldado de Cristo luta sozinho. A sua batalha é a minha batalha, e a minha vitória é a sua vitória. Por isso eu quero que você saiba que você não está só nesta guerra. Nós estamos juntos. Como um ato profético de alistamento neste exército de intercessores, eu te convido a deixar o seu nome, e se você sentir paz, o nome da sua família, aqui nos comentários. Cada nome escrito será um memorial diante de Deus. Eu, pessoalmente, e toda a nossa comunidade de oração, estaremos apresentando cada nome e cada família diante do trono da graça, cobrindo-os em oração. Ao escrever o seu nome, você não está apenas pedindo oração, você está se posicionando e dizendo: presente, eu sou parte do exército de Deus e estou na luta. E agora, meu irmão, minha irmã, depois de termos nos posicionado, de termos guerreado no Espírito e de termos intercedido com a autoridade que nos foi conferida, nós mudamos a nossa postura. Nós fazemos o que os exércitos de Deus sempre fizeram ao longo da história, após receberem a estratégia do seu comandante. Nós começamos a celebrar a vitória antes, mesmo de vê-la se manifestar no plano físico. Nós silenciamos a nossa voz de petição e de combate, e começamos a aquecer a nossa voz profética. O som da guerra dá lugar ao som do triunfo. Prepare-se, pois não vamos mais pedir, não vamos mais combater, vamos agora declarar o que Deus já decretou nos céus. Entraremos na última e gloriosa parte da nossa oração, não como soldados em meio à batalha, mas como arautos do Rei, proclamando em alto e bom som o decreto de vitória que já foi irrevogavelmente assinado com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. A vitória é nossa! Com o nosso espírito erguido em fé e a nossa alma ancorada na esperança, nós agora paramos de lutar e começamos a reinar. Nós nos movemos da posição de soldados em combate para a posição de filhos do Rei, em seu banquete de vitória. Com a autoridade que nos foi delegada por Cristo Jesus, nós não pedimos mais, nós não esperamos mais. Nós profeticamente declaramos o que já é nosso pela fé. Nós olhamos para as circunstâncias que nos cercavam, e em vez de descrevê-las, nós as renomeamos em nome de Jesus. Nós chamamos à existência as promessas de Deus para a nossa realidade. Portanto, ouçam, céus, e dê ouvidos, ó terra, pois a boca do Senhor falou. E nós, seus arautos, agora proclamamos o seu decreto irrevogável. Nós declaramos que a guerra em nossa mente cessou, após the days, que excede todo e qualquer entendimento humano, não é mais um alvo distante, mas uma atmosfera que respiramos agora. Ela desce sobre nós como o orvalho da manhã, acalmando toda a ansiedade, silenciando toda voz de dúvida e guardando nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Declaramos que a promessa de Jesus em João 14:27 é a nossa realidade imediata. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz está restaurada. O rio da paz de Deus flui agora em nosso interior, e a partir deste rio, irrigaremos todos os desertos de nossa vida. Nós declaramos que as cadeias do passado foram pulverizadas, aquelas correntes de pecado, de culpa, de ressentimento, de vícios e de opressão que nos prendiam, nós as vemos agora, com os olhos da fé, jazendo quebradas e inúteis aos nossos pés. O Filho nos libertou, e a quem o Filho liberta, é verdadeiramente livre. Proclamamos sobre nós a verdade de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Nós caminhamos para fora de nossas prisões emocionais e espirituais. Não com a cabeça baixa de um ex-prisioneiro, mas com a cabeça erguida de um embaixador do reino, livre para amar, livre para servir, livre para viver a plenitude do propósito de Deus. As correntes foram quebradas. Nós declaramos que a bênção do Senhor chegou e nos alcançou. A estação da seca e da escassez terminou. Nós repreendemos o espírito de miséria e declaramos que a promessa de Malaquias 3:10 se cumpre em nossa vida. As janelas do céu se abrem, e Deus derrama sobre nós bênçãos tais, que delas nos sobrevém grande abastança. Declaramos que a bênção do Senhor enriquece a nossa vida espiritual, emocional, familiar e material, e com ela, Ele não acrescenta dores. Nós somos a cabeça e não a cauda. Nós emprestaremos e não tomaremos emprestado. Somos abençoados para sermos uma bank. A nossa casa é um celeiro de provisão, e da nossa mesa transborda a generosidade de Deus para alcançar outros. A bênção chegou. Nós declaramos que a nossa fé foi supernaturalmente renovada,
e a nossa esperança restaurada. Aquele sentimento de desânimo, de cansaço espiritual, dá lugar a um vigor que vem do alto. O fogo do primeiro amor por Jesus arde, novamente, em nosso peito. Declaramos que não seremos confundidos, pois a nossa esperança está firmada em Deus. E como diz Romanos 5:5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos levantamos das cinzas do desapontamento e vestimos as vestes de louvor. A nossa fé não está mais baseada no que sentimos ou vemos, mas naquilo que sabemos ser verdade, pela palavra de Deus. A nossa fé foi renovada. Nós declaramos a vitória completa e absoluta sobre o inimigo de nossas almas. O acusador foi silenciado pelo sangue do Cordeiro. O leão que ruge foi desmascarado, e vemos que ele já foi derrotado na cruz. Proclamamos Apocalipse 12:11 sobre a nossa vida, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós não tememos mais as suas ameaças, não damos mais ouvidos às suas mentiras. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Nós somos mais do que vencedores. A vitória é nossa, e com o coração transbordando, nossa voz profética agora se transforma em um cântico de gratidão. Pai, nós te agradecemos, não com uma gratidão de esperança por aquilo que farás, mas com uma gratidão de posse por aquilo que já fizeste. Obrigado por teres ouvido nosso clamor, obrigado por teres nos encontrado em nossa dor, obrigado pela tua cura, pela tua libertação, pela tua paz, que agora nos inunda. Obrigado pela tua fidelidade que nunca falha, pela tua misericórdia que se renova. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, o fundamento da nossa vitória. Obrigado pelo Espírito Santo, nosso selo, nosso guia e nosso poder. A ti, que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ti seja a glória, na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Toda a honra, todo louvor e toda adoração pertencem a ti, e somente a ti. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, tendo percorrido juntos esta jornada de oração, desde o clamor mais profundo até a mais alta declaração de fé, eu te envio para o seu dia. Vá na paz de Cristo, vá na força do Espírito Santo, vá na certeza do amor do Pai. Não caminhe mais como quem sobrevive às intempéries da vida, mas caminhe como quem triunfa sobre elas. Leve esta presença que te envolveu nesta manhã para dentro da sua casa, do seu trabalho, de cada relacionamento. Deixe que a glória de Deus que foi depositada em você irradie de tal forma que as pessoas ao seu redor sintam sede do Deus que você serve. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre. E se esta oração, esta jornada completa, que fizemos juntos nesta manhã, foi uma resposta direta de Deus para a sua alma. Se você sentiu o toque do Espírito, se recebeu a cura, se caminhou da dor para a paz e da batalha para a vitória, eu te peço que cele este momento com 3 atos de fé. Primeiro, se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora neste canal e ative as notificações. A sua inscrição é um voto de compromisso de buscar a Deus conosco diariamente. Segundo, seja um arauto da vitória. Compartilhe esta oração completa com o máximo de pessoas que você puder. Alguém precisando desesperadamente desta jornada, e você pode ser o anjo de Deus na vida dessa pessoa hoje. E terceiro, e o mais importante de tudo, como um grito de vitória que ecoará nos céus, vá agora mesmo à seção de comentários e escreva com toda a sua fé, com toda a sua convicção. Amém. E you receive. Que o seu amém seja a sua assinatura no decreto de vitória que Deus liberou sobre a sua vida hoje. Até o nosso próximo encontro. Permaneça na fé, caminhe em vitória e nunca se esqueça: aquele que começou a boa obra em você é absolutamente fiel para completá-la.